Olá, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez seu irmão em Cristo, Dilson Leite, e esse é o meu canal. E eu estou aqui para mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, Classe de Jovens. No vídeo de hoje, nós vamos iniciar a primeira aula do quarto trimestre do ano de 2020. Isso mesmo, nós estamos agora iniciando mais um trimestre, uma nova lição, um novo ciclo, e nós vamos aprender nesse trimestre os bons e os maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Então nós vamos ter aí referências positivas e referências também negativas. Positivas para nós imitarmos e aquelas que são negativas para que a gente aprenda a não fazer aquilo que eles fizeram, que levaram a consequências desastrosas. Então, essa lição tem muito a nos ensinar. A lição de hoje, a lição de número 1, tem por título Moisés, a diferença que a presença de Deus faz. Então, nós vamos, através da vida de Moisés, entender como que a presença de Deus fez a diferença na vida dele e aprender isso como um bom exemplo a ser seguido, para que assim como ele tendo a presença de Deus, nós buscarmos também ter a presença de Deus na nossa vida. Antes de entrarmos na lição diretamente, se você é novo no canal, não se esqueça já de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque fazendo isso, nós vamos atingir o maior número de pessoas possível com a palavra de Deus, com o ensino bíblico, para que mais pessoas sejam alcançadas com o Evangelho. Então, a nossa lição de hoje, repetindo lição de número 1, iniciando esse trimestre, e antes de iniciar a lição de número 1 também, quero falar aqui sobre o comentarista. O comentarista da lição, apresentar ele, Alexandre Coelho, além de ser autor de diversos livros editados pela CPAD, é também bacharel em Direito e Letras, e é professor universitário e conferencista. Então, aí um pouco do currículo do comentarista da lição, que com certeza será de grande edificação para a nossa vida espiritual. O título da lição, Moisés, a diferença que a presença de Deus faz. O nosso texto do dia está em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. A presença de Deus em nossas vidas faz a diferença em cada momento. E é sobre isso que nós vamos falar no decorrer de toda a lição. Você é meu convidado para nós estarmos juntos compartilhando desse momento de comunhão com a palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Vamos para a leitura bíblica. O texto bíblico nosso está em Êxodo, capítulo 33, do versículo 1 até o versículo de número 6. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e todo o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. E é uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei do meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Portanto, o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Povo obstinado és. Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de te fazer. E então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Então, esse é o texto bíblico base para a nossa lição. E nós vamos estudar hoje sobre a diferença que a presença de Deus faz. Que essa aula seja bênção para a sua vida. Não é incomum as pessoas desejarem ser abençoadas por Deus. Melhor ainda é quando a bênção vem acompanhado da presença de Deus. Então, hoje, às vezes, é muito comum as pessoas buscarem campanhas, as pessoas buscarem cruzadas, as pessoas buscarem em conferências com o intuito apenas de receber bênçãos de Deus. E isso é bom, porque Deus
é abençoadora. E para que nós recebamos, nós precisamos buscar de fato, nós precisamos realmente ter desejo de receber aquilo que Deus tem para nos dar. A palavra de Deus diz claramente: pedir, pedir e dar-se-vos-á. Mas só que isso não pode ser colocado em detrimento da presença de Deus. Esse não pode ser o meu objetivo final, né? Eu vou à igreja para receber algo, eu vou à igreja para buscar algo. Não, o nosso objetivo prioritário é adorar a Deus, é servir a Deus, é ter a presença de Deus nas nossas vidas, é ter a presença do Espírito Santo em nós. Então, se nós temos a presença de Deus como prioridade, a Bíblia diz que as demais coisas não serão acrescentadas. Então, se nós nos dedicarmos a buscar o reino de Deus, aquilo que nós necessitamos, Deus nos acrescentará conforme a nossa necessidade. Então, a bênção de Deus não pode ser a nossa prioridade, né? Não devemos buscar somente a bênção de Deus, mas temos que ter o abençoador, comunhão com Deus. E a bênção fluirá em nossas vidas naturalmente. Jesus falou para a mulher samaritana se ela queria água, que era algo material. Mas Jesus disse: se você conhecer o dom de Deus e souber quem fala contigo, pediria, e eu lhe daria uma água que você nunca mais terá sede. Então Jesus estava oferecendo para ela, naquela água, a presença dele, a presença do Espírito Santo, a salvação, a vida eterna, comunhão. Então, ao momento que ela recebe comunhão, ela tem a presença de Deus e ela passa a jorrar, levando mensagem para os samaritanos. Então, se nós temos necessidades, a maior necessidade, independente da dificuldade que você passa, saiba que a maior necessidade que nós, como seres humanos, temos é da presença de Deus. Precisamos da presença dele nas nossas vidas para que sejamos mais do que vencedores. O nosso primeiro tópico, nós vamos falar aí sobre a vida deste grande homem, Moisés, e tirar exemplos da vida dele para nós. Exemplos práticos, né, de vida cristã. Bom, então vamos lá. Primeiro tópico, Moisés e sua chamada. O primeiro subtópico, tirado das águas. Moisés, ele nasceu num período muito complicado, num período péssimo para um menino ser trazido ao mundo. Justamente quando crianças do sexo masculino, os descendentes dos hebreus no Egito eram mortos por ordem de Faraó. E caso ele tinha medo que o povo se multiplicasse a um ponto de se revoltar contra os egípcios e ali haveria uma guerra e se o povo fosse Maria, né, eliminaria e colocaria os egípcios em apuros. Então o faraó, com esse medo, né, de que os hebreus, sendo maioria, viesse a tomar o domínio do Egito, ele então faz essa perseguição contra os hebreus. Já não esse faraó dessa época já não se fazia mais memória das benfeitorias que José havia feito ao Egito. Então agora eles começam a desencadear uma perseguição muito grande contra o povo hebreu, começa uma perseguição, e então Moisés nasce nesse período de grande perseguição, um período em que um menino, né, um bebê do sexo masculino, era muito perigoso e complicado para ele nascer, mas tudo é de acordo com a providência de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. A sua mãe consegue colocá-lo e dar-lhe escape, dar-lhe proteção. Por isso, o primeiro subtópico, nós temos aqui tirado das águas, porque o nome Moisés significa tirado das águas, porque quando ele é colocado no cesto, no rio, a filha de Faraó o encontra e é dado o nome dele Moisés, que significa tirado das águas. E então agora Moisés é levado para o palácio, Moisés é levado pela filha de Faraó, onde lá ele vai ter conhecimento, onde lá ele vai ser ensinado, né? Atos capítulo 7, versículo 22 diz que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Então, ele nasce no período difícil, porém agora toda a história muda, porque ele é encontrado pela filha de Faraó e é levado para o palácio para viver como um príncipe. E aí ele é então instruído e ensinado em toda a ciência, em todo o conhecimento, né, do Egito. E Moisés então é preparado ali para poder ser um grande legislador. Ele é preparado em toda a ciência, em todo o conhecimento do Egito. Só que Moisés começa a tomar conhecimento também, né, posteriormente, da sua vida, da sua família. Moisés começa a tomar conhecimento de que ele era um hebreu e não um egípcio. E aí, numa discussão, numa briga entre hebreu e o egípcio, Moisés mata esse egípcio e acaba fugindo. Então ele foge, e aí ele, que era o futuro legislador de Israel, teve uma educação que o prepararia para assumir os cargos. Então ele passa todo esse período no Egito como um príncipe,
né, sendo ali preparado, sendo formado, passando por ensino, recebendo conhecimento, para que ele pudesse ter uma liderança futuramente. Mas só que a liderança que ele iria exercer não era no Egito. A liderança que ele estava sendo preparado para exercer, o conhecimento que ele adquiriu, seria para que ele pudesse liderar o povo de Israel. O nosso segundo subtópico vai falar sobre as desculpas para não ser usado por Deus. Já aos 80 anos, como fugitivo do Egito e apacentando ovelhas do seu sogro, Moisés é chamado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Ao aparecer a Moisés, Deus diz que ele havia sido escolhido para libertar os hebreus. Mas Moisés dá desculpas para não se envolver nessa empreitada. Então Deus chama Moisés no tempo oportuno para que ele viesse a ser aquele que libertaria o povo de Israel do Egito, para que ele tirasse os hebreus da escravidão. E Deus escolhe Moisés como canal que ele iria, através de Moisés, conduzir o povo à libertação, conduzir o povo à terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e a Jacó. Então, Deus chama Moisés e Moisés vai começar a dar desculpas. Moisés estava vivendo uma vida tranquila, cuidando das ovelhas. Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro. Moisés estava ali na sua zona de conforto. E quando Deus chama ele, Deus vai tirar ele dessa zona de conforto. E muitas vezes nós damos desculpas, muitas vezes nós não queremos assumir responsabilidades, porque quando nós assumimos responsabilidades, nós somos tirados da nossa zona de conforto. Nós somos tirados daquele lugar que nós estamos ali acomodados, quietos, tranquilos, seguros. E às vezes Deus nos coloca em situações de risco e de perigo, eu digo com relação à chamada, porque quando você está na sua zona de conforto, você não tem risco nenhum. Você não se envolve com nada, você não vai ter praticamente risco nenhum. Mas a partir do momento que você começa a se envolver, você corre o risco de ter frustrações, de ter decepções e de ter outras situações que podem atingir a sua vida. Mas todo aquele que é chamado por Deus, ele é também revestido de poder, ele é revestido de graça e ele é preparado então por Deus para assumir essas responsabilidades que possa então ir adiante no seu chamado. Mas aqui nós vemos desculpas que Moisés deu e que também isso pode acontecer conosco. Quais são as desculpas que Moisés deu? Moisés se considerava uma pessoa limitada diante do chamado divino, né? Não é isso que acontece com as nossas vidas? Muitas vezes Deus nos chama e nós nos achamos incapazes, nós nos limitamos, né? Mas nós temos que saber que Deus é Deus, Ele é que chama, Ele é que capacita, e é isso que nós vamos aprender aqui com relação à vida de Moisés. Primeira coisa, primeira desculpa que Moisés está em Êxodo 3:11. Quem sou eu? Então ele se acha pequeno, ele se acha limitado. Então ele olhou inicialmente para si. E é comum muitas vezes nós olharmos para o tamanho da obra. Olha aqui que Deus está dizendo para ele. Moisés viveu até uma boa parte da sua vida no Egito, foi ensinado lá. Agora a vida dele mudou completamente e Deus quer que ele volte para o Egito, de onde ele saiu fugido por ter assassinado um homem, e ele quer que ele volte lá para libertar o povo de Israel, aquele grande povo que estava sendo oprimido e escravizado pelos egípcios. Então, quando ele vê o tamanho da missão, ele se assusta, porque ele não se acha capaz. Mas ele olhou para si. Quem estava dando a ordem da missão era Deus, então Deus era responsável. Então, essa desculpa iria cair por terra. A segunda desculpa, qual é o nome de Deus que te enviou? Êxodo capítulo 3:13. Essa pergunta ficou na mente de Moisés porque as divindades egípcias tinham nome. Era Deus do sol, Deus das águas, era Deus da fertilidade, da prosperidade. Então, para cada divindade que eles adoravam, eles tinham um nome. E até naquele dado momento, Deus não havia recebido um nome específico que o designasse, né? Então, não havia um nome específico para designar. Então, ali Moisés quer saber o nome para que ele pudesse dar a resposta, para que quando o povo perguntasse quem foi que te enviou, Deus disse a Abraão. Deus disse que eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. Então ele se revelou a Abraão como Deus Todo-Poderoso, mas pelo seu nome ele não foi perfeitamente conhecido. Então é mais uma desculpa de Moisés dizendo: qual é o nome?
Quando eu chegar lá, eu vou dizer em nome de quem? E Deus depois passa para Moisés dizendo, diga a eles, o eu sou me enviou a vós. Terceira desculpa, Deus não apareceu a você. Isso era o temor de Moisés das pessoas dizerem que Deus não havia aparecido a ele. Êxodo capítulo 4, versículo 1. As pessoas poderiam até ter dúvidas de que Deus realmente havia aparecido a Moisés, mas Moisés não poderia ter dúvidas de que estaria sendo enviado da parte de Deus. E isso nós podemos constatar. Muitas vezes, muitas pessoas podem até duvidar do chamado de Deus na sua vida. Mas se você foi chamado por Deus, você tem convicção. Você tem certeza do que você foi chamado para fazer. Eu tenho convicção, eu tenho certeza que Deus me chamou para o ministério do ensino. Deus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, quando nós fazemos aquilo que é chamado de Deus, quando nós fazemos aquilo que é o nosso chamado, nós nos regozijamos, nós nos alegramos. E por isso eu tenho certeza e convicção desse chamado, porque eu fico imensamente honrado e feliz em poder compartilhar o ensino da palavra de Deus com você aqui nesse canal do YouTube. Então, o povo pode muitas vezes dizer que nós não temos chamado, muitas pessoas podem duvidar do chamado de Deus para a sua vida, mas você que foi chamado tem que ter convicção, porque você, sim, recebeu a mensagem de Deus, Deus falou com você. Então, o chamado não é algo que se pode achar que tem ou que não tem chamado. Chamado, nós temos que ter convicção e certeza para que possamos lutar por ele. Quarto ponto, não sou eloquente. Êxodo capítulo 4, 10. Moisés entendeu que não era uma pessoa convincente, não era uma pessoa que tinha habilidade com as palavras. E isso ele tomou como impeditivo para que Deus o enviasse. Ele disse que era pesado de língua, algumas traduções usam essa expressão pesado de língua, como uma possível referência à gagueira. Mas, de qualquer forma, essa limitação apenas reforçaria o poder de Deus na vida dele. E muitas vezes nós nos questionamos com relação a isso, dizendo a Deus que temos essa limitação, como Moisés disse que não era eloquente. Muitas vezes nós também damos essa desculpa, mas só que todavia esse é de fato o desejo de Deus, nos usar para que, mostrando que a glória procede dele. Moisés, mesmo tendo essa limitação, Deus iria usar para que pudesse se manifestar e as pessoas saberem que era de fato Deus usando ele. Era Deus lhe dando autoridade. Então nós temos que entender que nós nunca vamos ser perfeitos e vamos continuar tendo limitações, vamos continuar tendo situações. Não podemos usar isso como desculpa. Porque, imagina, mesmo com nossas limitações, mesmo com nossas dificuldades, Deus nos usa, Deus nos dá autoridade, Deus nos dá entendimento em muitas coisas para que nós possamos fazer com que o seu reino cresça e avança sobre a terra. Então, isso nos mostra de que, de fato, é Deus que está fazendo. No Antigo Testamento, nós temos vários e vários testemunhos, vários e vários referências de que quando Deus fazia um povo pequeno vencer um exército muito maior. Nós vimos Deus usar Davi para vencer Golias. Então, se nós formos olhar para as nossas limitações, se nós formos olhar para as nossas fraquezas, nós nunca vamos avante, porque sabemos que sempre vamos esbarrar nisso. Nós temos que olhar unicamente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e saber que Ele é fiel e que Ele irá conosco até o fim da caminhada. No quinto ponto, ele fala assim, manda outro. Êxodo capítulo 4, versículo 13. Por fim, Moisés pede a Deus que mande outra pessoa em seu lugar. Depois de tudo que o Senhor havia falado, das garantias que deu a Moisés, ele preferiu não fazer parte do cumprimento do plano divino. O Eterno se irou e mencionou Arão. Então Moisés achou que ele não daria conta, que ele, por ser pesado de língua, que o povo não ia entender o que ele ia falar, que o povo não ia lhe dar ouvidos. Deus se ira e diz assim, não, então chama Arão. Então, você vai ser como se fosse assim como Deus fala, e o profeta é o porta-voz de Deus para transmitir para o povo, você, Moisés, vai falar e Arão vai ser o seu profeta. Olha que coisa extraordinária. Moisés tinha realmente
uma chamada poderosa com Deus. Deus disse para ele: Arão vai ser o seu profeta, ele vai ser o seu porta-voz. Então você vai ouvir de mim, vai transmitir, e Arão vai transmitir ao povo. Porque se a desculpa era essa, então veja, não adianta. Se nós dermos desculpa, Deus sempre trará a solução. Por isso, se dedique, se engaje e aceite o chamado de Deus. Deus não aceita desculpa, porque Ele nos conhece muito bem e Ele sempre vai nos dar todos os recursos necessários. Não abra mão do chamado de Deus para a sua vida. Terceiro subtópico, Deus confirma a chamada de Moisés. O Eterno sabia que o ancião daria desculpas, mas impulsionou o limitado Moisés à sua chamada, para que ele pudesse, assumir as responsabilidades. Deus não apenas chancelou, confirmou sua vocação, confirmando com milagres que havia dito. Então ele chancela, ele confirma a chamada de Moisés, e ele também confirma isso fazendo milagres. Os sinais que Deus havia mostrado a ele, quando Deus falou com ele na sarça, com o cajado, e com todos os sinais que Deus disse que iria fazer, Deus confirma ali a chamada e o ministério de Moisés através dos milagres e dos sinais. Note que cada situação de conflito ou oposição por parte de Faraó, o Senhor orientava seu servo Moisés em uma ação diferente. Os encontros com o Faraó e a reunião com os líderes de Israel e as pragas do Egito já eram conhecidas pelo Todo-Poderoso. E a direção divina esteve com Moisés em todo momento. Então Deus chancela a chamada de Moisés, Deus confirma através dos milagres. Cada praga, cada vez que ele entrava em conflito com o Faraó, e Deus dava a ele uma direção de algo diferente para ser feito. Então isso mostrou que Deus estava presente com ele, Deus estava com Moisés, que a chamada de Deus era verdadeira para ele, e Deus confirmou com esses milagres, com sinais extraordinários, dando a entender não somente para Faraó, mas principalmente para o povo de Israel, que ele era chamado por Deus. Então Deus confirma ali a chamada e o ministério de Moisés. Então, quando aqueles milagres, aqueles sinais aconteceram, as pessoas puderam contemplar que, de fato, Deus estava na vida de Moisés. O nosso segundo tópico, após o Egito, o deserto. Então Deus chancela a chamada, Deus usa Moisés, o povo vê ali todos os sinais miraculosos confirmando na vida de Moisés, notando que a presença de Deus de fato estava com ele. Agora vem o Egito. Então, o primeiro subtópico, dias com Deus na montanha. Depois de libertar o povo da escravidão e vencer o Mar Vermelho e o exército de Faraó, o Senhor chamou Moisés para passar uns momentos a sós com ele, onde recebeu a lei. O povo vivia uma vida de escravo. Agora, eles precisavam de uma lei, de uma ordem, para que eles pudessem viver em sociedade, para que eles pudessem viver em harmonia uns com os outros. Então, Moisés é chamado à parte para passar um tempo de oração, para passar um tempo a sós com Deus, depois de uma grande batalha. E aqui eu pego um gancho para dizer algo para você. Muitas vezes, nós temos deixado essa disciplina espiritual de lado, de estar a sós com Deus, de fechar a porta do nosso quarto, desligar tudo e meditar na palavra de Deus, em falar com Deus, em estar um tempo a sós com Deus. Depois da luta, depois da guerra, Moisés foi estar a sós com Deus, porque Deus chamou ele. Ele foi, nesse período aqui que ele ficou para receber as tábuas, ele passou 40 dias sem comer, sem beber, então ele estava em profunda comunhão com Deus. Então eu entendo que depois da batalha, Deus chamou ele para aquele momento de comunhão e ele está ali recarregando as baterias. Muitas vezes nós estamos intensos na obra de Deus, estamos lá pregando, liderando, fazendo muita coisa, mas não tiramos um tempo a sós com Deus. E é nesse tempo a sós que nós vamos receber instruções, é nesse tempo a sós que nós vamos receber de Deus renovo das nossas forças espirituais. E agora eles precisavam de receber as orientações para viver, em comunidade. Os hábitos que eles haviam aprendido no Egito não serviam para a nova realidade que eles agora iam viver. Eles estavam sendo libertos e para viver de acordo agora com a vontade de Deus, algo que eles não poderiam fazer vivendo no Egito. O tempo de Moisés que passou com Deus foi suficiente para receber as orientações necessárias para a condução do povo. Mas nem sempre estar com Deus na montanha significa que não haja problemas lá embaixo. Então, o período que Moisés estava lá falando com Deus,
Deus deu ele a lei, Deus deu ele as ordenanças, mas só que enquanto Moisés estava lá, havia problemas embaixo. Então, esse é um ponto importante. Moisés estava ali orando em comunhão com Deus. Segundo o subtópico, o bezerro de ouro. Enquanto Deus falava com Moisés, o povo se reuniu numa expressão de ingratidão para com ele e com Moisés e decide fazer um ídolo em forma de animal para ser adorado. Uma expressão de ingratidão muito grande mesmo, porque Deus tira o povo do Egito, Moisés é o instrumento de Deus para fazer essa grande obra. Agora Moisés sobe para verificar um período em oração com Deus, e aí quando Moisés desce, o povo está adorando um bezerro que foi feito com a doação dos pendentes, das joias, do ouro do próprio povo que juntou, e o pior de tudo, né? Quem cedeu à tentação para fazer o bezerro? O seu próprio irmão, que seria o sacerdote, Arão. Né? Então Moisés ali fica indignado. Moisés se afastou um pouco, bastou Moisés se afastar um pouco para eles buscar uma outra forma de culto. Né? Então, isso é um ponto muito importante para nós. A nossa forma de culto, ele é estabelecida na Escritura. Não existe inovação para o culto. Não existe novidade no culto. O culto é aquilo que está escrito na Bíblia. Então, a forma de culto é a forma de culto bíblico. Então, eles estavam buscando novas formas de culto, eles estavam buscando novidades, e ali pegaram e fizeram aquela aberração diante do Senhor. A proposta de adoração daquele ajuntamento de pessoas não refletia gratidão para com tudo que Deus lhe fizera. Eles queriam fazer um culto, mas nos moldes do Egito. Então eles não reverenciaram, não foram gratos pelo que Deus havia feito, mas estavam ainda. Então eu vejo que é um processo que eles tiveram, e o processo foi muito longo de desintoxicação espiritual, eu poderia dizer, né? Para que esse ranço do Egito, essa idolatria estava impregnada já na pele deles, na mente, no coração deles, até que eles fossem libertos, até que houvesse uma transformação verdadeira. Levou muito tempo. Nós vemos que os murmuradores, até que eles fossem todos eliminados, né, no período da peregrinação no deserto, enquanto eles não foram todos mortos, o povo não chegou à terra prometida. Então aqui nós vemos que essa rebeldia, essa ingratidão do povo deixou Moisés muito irado. Os egípcios dependiam dos ídolos para representar a sua fé. Enquanto Moisés estava na montanha, um bezerro foi feito doado pelos próprios israelitas. A jornada que aguardava Moisés seria realmente dura. Tem um determinado pregador que diz assim, que a dificuldade do ministério de Moisés foi porque ele não comeu o pão que o diabo amassa, ele comeu o pão que os irmãos amassam. O diabo a gente sabe que é inimigo, mas os irmãos são nossos irmãos, são parceiros. E quando ele nos pisa, assim como o povo, muitas vezes feriram Moisés, quando eles rebeliaram contra Moisés, eles ficavam murmurando e reclamando, dizendo para Moisés: não tinha sepultura no Egito para você nos vir nos matar aqui nesse deserto, não. Então Moisés percebe ali que seria muito dura a sua jornada e a sua caminhada, porque bastou ele se afastar por um tempo e o povo já estava pecando em ingratidão a Deus e em ingratidão até ele mesmo, né? Até a tudo aquilo que Moisés tinha colocado em risco para trazer aquele povo, para tirar aquele povo, aceitando o chamado. Então era ingratidão para com Deus e ingratidão também para com Moisés. E os egípcios representavam a sua fé nos ídolos, eles precisavam representar a sua fé em algo material. E eu quero entrar num ponto que é um pouco polêmico aqui, porque ali eles estavam usando de um bezerro, porque eles queriam algo material, porque eles tinham o mesmo problema dos egípcios. Eles não conseguiam adorar um Deus que é espírito, eles precisavam de uma referência física que eles pudessem ver. E Hebreus 11 fala que a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Então, a fé nos mostra que nós não dependemos de algo físico, né? Então, por isso, você não precisa de um copo de água na oração, você precisa só da oração. Você não precisa de um objeto ungido, você precisa ser ungido. E é com a unção do Espírito Santo, não precisa nem de azeite. Você precisa ter a unção do Espírito Santo, que é viver a vontade de Deus, que é ser cheio da presença de Deus, que é ter os frutos do Espírito Santo de Deus. Então, isso eles tinham trazido do Egito, né, essa necessidade de representar a fé em um objeto, mas nós cristãos bíblicos, não precisamos de objetos para representar a nossa fé.
a nossa fé no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que é em espírito a fé, a certeza daquilo que não se vê, mas se espera. O terceiro subtópico, refaça as tábuas da lei. Quando ele desce e ele vê aquela situação, Moisés estava com as tábuas do mandamento, né, as tábuas de pedra. Moisés fica tão irado que ele quebra, ele ficou tão indignado que no acesso de ira acabou jogando as tábuas da lei no chão e elas se quebraram. E aí então Moisés, as tábuas da lei que Deus tinha dado para ele se despedaçou, quebrou nesse acesso de ira, nesse acesso de raiva. Moisés jogou elas no chão e elas se quebraram. E então agora Moisés tem que fazer algo. Moisés teria que reconstruir. Então ele teria que reconstruir as pedras. Aqui está escrito: então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras, que tu quebraste. 2 lições importantes nós aprendemos neste cenário. A primeira é que não podemos ser pessoas intempestivas. Não podemos ser pessoas dominadas pela raiva, a ponto de destruir ou inviabilizar algo de Deus ou algo que Deus deseja fazer. Então, Moisés, deixando-se tomar por um acesso de ira. Então, a gente imagina o quanto que aquele povo era difícil de se lidar, porque a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que existia na terra naquela época. E aqui ele teve um acesso de ira, que era o início da caminhada, que estava no início ainda da jornada, né? Ainda teria muita coisa para Moisés viver com aquele povo. Então, ele agora tem esse acesso de ira. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para que a gente não venha, através de um momento, às vezes, de ira, inviabilizar algo que Deus deseja fazer. Então, Deus nos chama para ser canal de bênção, não para ser pedra de tropeço no seu reino. A segunda lição é que devemos tomar iniciativa para restaurar aquilo que foi destruído. O Senhor não fará parte que nos cabe. Moisés quebrou, então Deus falou para ele: você vai lavrar 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu vou escrever. Então, Deus tinha dado a ele já as tábuas. Agora, como ele quebrou, agora você vai fazer as tábuas de pedra e vai trazer, e eu só vou escrever. Então, ele deveria agir para reconstruir aquilo que ele quebrou. Então, a primeira lição é não vigiarmos para não ter esse acesso de ira, para inviabilizar algo que Deus deseja fazer. E se porventura nós tivermos esse acesso de ira, temos que tomar essa atitude de reconstruir aquilo que nós quebramos, de reatar, de reaver, de refazer, de reconstruir aquilo que foi destruído. Moisés então teria que escolher pedras, cortá-las e levá-las à montanha. Seria um trabalho árduo e pesado. Moisés não poderia ser ajudado e ninguém poderia ir com ele para a montanha. Então, além de Moisés ter que cortar, preparar as pedras, ele teria que subir com ela a montanha e não podia pedir nem ajuda de ninguém, porque Deus só aceitava Moisés na presença dele. Só ele poderia estar lá diante da presença dele. Ninguém suba contigo. Está em Êxodo 34, versículo 3. Que venhamos a valorizar o que Deus fez e manter intacto o seu plano para as nossas vidas. Então, ele no acesso de ira quebra e Deus mostra para ele o preço alto, a consequência, né? E muitas vezes nós temos que assumir essa responsabilidade, porque muitas vezes, grandes dificuldades, muitas vezes nós passamos por aflições que achamos assim, estou sendo provado, não, muitas vezes nós passamos por um sofrimento, por um acesso de ira, por um acesso de raiva, por uma palavra mal falada, por uma responsabilidade nossa, né? Então Moisés aqui está agora pagando um preço nesse sentido, nesse contexto, né? Tendo que se esforçar arduamente. Então, às vezes, enquanto Moisés poderia estar agindo em prol do povo, sendo um canal de bênção para o povo, Moisés está aqui tendo que talhar pedra, carregar nas costas até o monte, para corrigir algo que Deus já tinha feito, para corrigir algo que já estava pronto. Então, nós temos que tirar isso como lição para a nossa vida, aprendemos a preservar aquilo que Deus já fez por nós. Terceiro tópico, a bênção sem a presença de Deus. O primeiro subtópico, um anjo vai à frente. Após o episódio do bezerro, né, a gente vê que não foi só Moisés que ficou irado, mas Deus também. Né? Deus promete a Moisés que ele ia cumprir a promessa que ele deu aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, que ele iria conduzir o povo até a terra prometida. Mas Deus disse para Moisés que ele não estaria com o povo, ou seja, que a presença dele não estaria com eles.
mas que ele iria enviar um anjo, que o anjo iria desfazer dos inimigos, ia desfazer dos jebuseus, ferezeus, heveus, heteus, amorreus. Ou seja, Deus ficou irado com a ingratidão do povo e disse para Moisés que ele mesmo não iria, mas que ele iria colocar um anjo, para que esse anjo viesse a conduzir o povo e que esse anjo seria a companhia deles na caminhada, né, na jornada no deserto. O povo de Israel era tão rebelde que chegou a deixar Deus realmente irritado. Como se esqueceram tão rápido do Deus que os tirou do Egito, né? Eles não perderam, na verdade, o senso religioso, porque eles queriam adorar algo, mas não queriam adorar alguém. Né? Bastou Moisés se afastar 1 ou 2 dias e eles logo escolheram outro Deus. Então eles deixaram Deus extremamente irritado. Então aqui nós temos aqui mais uma vez uma referência, né, de como Deus ficou irritado, porque eles de forma tão rápida se esqueceram daquilo que Deus fez. Né? Bastou passar pouco tempo e eles se esqueceram daquele bem que Deus havia feito e eles estavam ali adorando outros deuses em uma atitude de ingratidão. Então, por isso o comentarista diz que eles não perderam o senso religioso, mas eles queriam adorar algo, alguma coisa. E não se deve adorar coisas, mas se deve adorar o único e verdadeiro Deus. Então, Deus diz para eles: eu não vou com vocês, o meu anjo vai. E nós precisamos entender isso, porque a presença de Deus na nossa vida, Deus só vai estar conosco se nós agradarmos a Ele. Se nós vivermos em uma vida, um estilo de vida de adoração, em um estilo de vida que agrade a Deus. Né? Se nós não vivermos assim, Deus se afastará de nós. O segundo subtópico: se o Senhor não for comigo. Deus estava dizendo ao povo que ele cumpriria a promessa falada aos patriarcas. Só que em vez de Deus ir, ele fala para eles, né, que ele enviaria um anjo para estar adiante deles. E Deus então diz para eles que bastaria um anjo, né, que os caminhos seriam abertos, os inimigos seriam derrotados e eles iriam conquistar a terra da mesma forma. Mas para Moisés, a intimidade com Deus e sua presença faria toda a diferença na caminhada. Então veja a diferença que Moisés entendeu. Ele sabia que se o anjo fosse, eles conquistariam sim, mas não tem condições de termos comunhão com o anjo, não tem condição de termos comunhão com o querubim, com o serafim. Então Moisés tinha comunhão com Deus e sabia que ele dependia dessa comunhão com Deus. Moisés ficou 40 dias e 40 noites em comunhão com Deus, enquanto Deus dava a ele as pedras da lei. Então, quando Moisés vai falar com Deus, no capítulo 33, versículo 15 de Êxodo, que se Deus não for conosco, não subiremos, Moisés viu que a diferença de estar acompanhado da promessa de Deus e estar acompanhado da presença de Deus. Deus disse que ele enviaria o anjo e a promessa se cumpriria, mas Moisés não aceita sua promessa. O que falamos no início da lição. Deus, ele não estaria com eles, e Moisés diz: não, eu não quero estar acompanhado da promessa, eu quero estar acompanhado da presença dele, porque com a promessa era garantia, a promessa se cumpriria, mas eles não teriam a presença de Deus. E aí Moisés diz: não, eu quero a presença, porque com a presença também terá promessa. Mas ele não fala meramente por querer a promessa em si, porque a promessa se cumpriria, o anjo estaria e eles cumpririam, mas ele diz: não, eu quero a presença de Deus. Meu amado, você deseja, você anseia, você tem sede da presença de Deus? Aqui é Moisés dizendo assim: olha, para mim pouco importa a promessa, eu quero a presença de Deus. Deus estava garantindo, o anjo vai, ele vai derrotar os inimigos e vocês vão entrar na terra que mana leite e mel. Moisés diz: não, eu quero a presença. Eu quero a presença de Deus. O pastor Paul Washer, no seu livro Evangelho de Deus e Evangelho do Homem, ele fala que ele não passa a madrugada de oração pedindo a Deus um carro, ele não passa a madrugada de oração chorando pedindo a Deus uma casa nova, mas que ele passa noites em oração chorando porque ele não se parece com Cristo e ele chora pedindo a presença de Deus para que ele se pareça cada dia mais com Cristo. Então essa sede que, assim como Moisés, tem que estar em nós, de desejar a presença de Deus, porque a presença de Deus faz toda a diferença. Há quem prefira ser contemplado pelas bênçãos e em detrimento da presença, não quer a presença. Porém, Moisés, por sua vez, tinha plena certeza de que a presença de Deus valia muito mais do que
simplesmente as bênçãos. Então a gente sabe, tem muitas pessoas que só vão nas igrejas por bênçãos, tem muitas pessoas que vão atrás de profetas, né? Até porque nós já falamos em algumas lições do trimestre passado sobre essa questão de profeta, ministério profético e tudo mais. Mas muitas pessoas vão atrás de pessoas, de igrejas, de campanhas, de cruzadas, disso e aquilo, com a intenção de receber bênçãos. Mas não se dedica a ter uma relação, uma comunhão com Deus. É disso que nós estamos falando. Porque quando nós temos comunhão com Deus, quando nós buscamos a Deus, nós também pedimos por bênçãos. Nós pedimos a oração que Jesus nos ensinou, a oração modelo. Ele pede lá o pão nosso cada dia, ele fala das necessidades físicas, cotidianas, mas nós temos que estabelecer um relacionamento íntimo com Deus, com a presença dele. E é isso que essa lição está nos ensinando, que não podemos nos contentar somente com as bênçãos, mas temos que desejar ter a presença de Deus nas nossas vidas. Terceiro e último subtópico, um gigante de Deus. Como todos nós, Moisés tinha suas limitações, e em um momento de descuido, foi impedido por Deus de entrar na terra prometida. Tal fato não tira de Moisés todo o trabalho que Deus realizou em sua vida, nem quanto esse homem foi usado pelo Altíssimo no tempo em que viveu. Né? O fato em que Moisés, Deus manda ele falar com a rocha, ele bate na rocha, né? Ali tem todo um contexto específico que não dá para a gente citar aqui, mas naquele episódio Deus condena Moisés que ele não entraria na terra prometida, né? No final do livro de Deuteronômio, Deus diz para Moisés: está vendo a terra prometida? Estou. Vê com os teus olhos, mas para lá você não vai. Então, nesse momento, por causa das suas limitações, Moisés não entra na terra prometida. Moisés não conclui, não conduz ao povo. Josué assume essa responsabilidade e conduz. Mas diante de tudo que Moisés passou, né, percebe durante todo o tempo, durante os 40 anos de peregrinação, um povo rebelde, um povo obstinado de coração, um povo murmurador, Moisés liderando, Moisés intercedendo pelo povo. Moisés foi um grande líder, Moisés foi um grande homem de Deus, foi um grande profeta que, né, teve autoridade, que teve ousadia diante de Deus e fez uma grande obra. Então, assim como nós temos nossas limitações e cometemos erros, olha a vida de Elias, um grande profeta. Quando nós lemos sobre ele, ficamos maravilhados com as obras grandiosas que ele fez, apesar de ser um ministério curto, né, de poucos episódios da vida de Elias, mas nós vemos Elias nas suas limitações em um determinado momento dizendo: Deus, eu prefiro que o Senhor me mate, tire a minha vida, eu quero morrer. Né? Então nós temos limitações, nós temos que entender isso também, mas só que essas limitações não podem diminuir, né, aquilo que Deus fez através, ou que Ele faz através das nossas vidas. Nós temos que olhar unicamente para o Senhor, porque é através dele que a nossa vida continua de pé e que o nosso ministério, que a nossa chamada continua crescendo e avante. Então isso não diminui em nada a grandeza desse grande homem de Deus chamado Moisés, que teve de forma tão efusiva a presença de Deus. Pedro mencionou como referência em comparação ao ministério profético de Jesus. Porque Moisés disse o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quando vos disser. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 22. Então, Pedro cita a respeito de Moisés, que ele disse que o Senhor iria levantar um profeta semelhante a ele. Então, nós temos um tipo de Cristo, através de Moisés, libertando o povo, né? O libertador tirando o povo do Egito e conduzindo à terra prometida, que é a tipologia bíblica de Cristo, né? Que nos tira desse Egito, que é o mundo, e nos conduz até a Canaã celestial. Então veja se não é um grande homem de Deus, pois traz uma grande referência. Então é um gigante, um homem, né, que traz grandes exemplos para a nossa vida espiritual, para o nosso ministério e para a nossa chamada. Então por isso, esse terceiro subtópico fala sobre esse gigante, um grande homem de Deus. Fazendo a conclusão, o diálogo entre Moisés e Deus nos mostra que é preferível ter a presença do Todo-Poderoso ao invés de ter somente sua bênção. Mas só prefere a presença dele aquele que o ama, que entende a grandiosidade dos momentos que passam a sós em comunhão. Deus está pronto para nos abençoar, mas a maior bênção é desfrutar da sua presença conosco em todos os momentos. Ter a bênção dele
é muito bom, mas a sua presença sempre será maior que as dádivas que Ele possa nos conceder. Então, que nós possamos desejar arduamente, com muita vontade, com muita sede, né? O salmista diz: como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Então, que nós possamos desejar a presença de Deus, que nós possamos desejar com muita sede, com muita fome, com muita vontade, a presença de Deus. E se nós desejarmos, buscaremos. Se nós de fato amamos a Deus, passamos esse tempo a sós com Ele, nós vamos alcançar e nos deleitar na presença do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que essa lição tenha sido bênção para a sua vida. Se foi bênção, deixe um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, nesse botão vermelho aí, e ative o sino das notificações. Agradeço a você, essa é a nossa lição de abertura desse trimestre, o quarto trimestre do ano de 2020. Um forte abraço e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.